sei de que. Depois ela falar com o Então, sem dar mais contexto sobre o documentário, e a gente vai começar aqui com a poesia de Islã, pela poetisa Dayô. E Dayô, que até uma gentileza sua, já pedi tanta gentileza, e antes de você fazer a sua declamação, explicar um pouquinho o que é a poesia de Islã, né? Que é interessante, para muita gente ainda é algo novo, né? Para a gente já é, mas para muita gente não é algo novo, essa modalidade da poesia de Islã. Que a gente chama, né, que é a poetisa de Islã, né? E era uma pessoa que está sempre nesse contexto da poesia, eu diria até nacional, sabe? Esse é uma pessoa bem projetada. Então, fique aqui e sentarei ali e vou me deleitar na sua belíssima poesia. Obrigado, Dayô. Porque antes das apresentações das bandas e, no geral, antes de todas as apresentações, tinha um microfone aberto. E aí, nesse microfone aberto, a galera tinha costume de ir, só que a plateia não prestava atenção. E aí, acabou que estava lá, que eu não muito difícil, eu não lembro agora, mas ele teve a ideia de começar com essas batalhas de slam, fazer de uma forma em que a plateia também participasse. Então, a plateia também podia votar com quem tinha melhor poesia. Porque nas batalhas a gente pega os jurados da plateia, então a plateia também participa do momento da batalha. E aí nisso ele viu que fazendo essa junção, fazendo com que a plateia participasse, as pessoas prestavam atenção no que estava sendo dito. Porque o slam em si não é somente poesia, é poesia e performance, então a gente trabalha não somente a fala, mas também o corpo. Vai muito além do que está sendo dito, mas também de como a gente está falando. E aí a galera está usando muito isso para denunciar em si, né? A gente usa muito como forma de denunciar racismo, denunciar machismo, esses contextos mais urbanos de violência. Querendo ou não, a gente acaba vivenciando muito, não somente aqui em Natal, como no Brasil inteiro, que a gente passa por muitas ondas de violência, né? No governo do Bolsonaro foi o que a gente mais sofreu com ondas de violência. E aí agora não que seja diferente desse governo atual, mas a gente consegue ver que era uma certa diminuição de certos tipos de violência denominados para certos grupos sociais. Tem um grande resumo isso. E aí chegou aqui no Brasil em 2008, pela poeta Estrela d'Alva, e depois popularizou e ficou muito forte. É um movimento muito mais nichado do que o hip hop e as batalhas de rima, mas em si é um movimento internacional. Então a gente tem o Nacional de Slam, que vai estar acontecendo agora em fevereiro de 2025. A gente tem um representante aqui do estado que vai para o nacional. Tem também a competição internacional e a mundial também. Então é algo assim que já ultrapassou Chicago e se tornou muito potente. Então vem com essa força, né? E aqui, gente, é isso. Um grande resumo do que seria o Slam. Vou só colocar o microfone. É assim, gente, o que tem pra hoje, Dona Maria? E aí vocês respondem Islã e poesia. O que tem pra hoje, Dona Maria? Islã e poesia. Foi pra, tem que tirar a parte 2. O que tem pra hoje, Dona Maria? Islã e poesia.
Minha mãe me regou, mas não me viu crescer. E vi que uma cadela perdida que alegaram ter sido disparada pelo comandante não estavam totalmente errados. Era o comandante do povo que pela favela brava armado, ele entrou com o pé esquerdo, mirando em todo o preto que ele sabia que não era suspeito, e eu que saí com o pé direito, fui atingido pelos disparos. E eu precisava ser reparado, porque na TV bala perdida, no preto é bala certiva, e ai se eu falasse que não era da vida bandida, que ele logo dizia que imaginava todo preto de periferia. E é engraçado pensar que eu estava a caminho da parada do escolar e a minha rua o comandante veio trancar. Não deu nem tempo de seu trancar a rua me avisar que eu já estava no chão, ouvindo a minha mãe gritar. Obrigada. Mas assim tem. Gente, ela é uma referência do hip hop nosso, referência nacional, por sinal. É uma pessoa assim que também está muito tempo nessa estrada com a gente aí. E que bom ter a presença feminina forte nesse momento. Preto, o palco é seu. 10 de novembro de 1962. Nascia minha heroína, a mulher mais linda que um dia me daria a luz. Guerreira como o Obá, forte como Yansan, carregando dentro de si a luz que quebra a escuridão. Vítima do patriarcado e da sociedade racista, sabia que nessa selva de concreto tinha que matar o leão por dia. Em busca da sorte, se visto de luta para a liberdade, entrou na disputa, driblou as dificuldades. Sou a continuidade das vidas passadas, descendente afro-indígena, saúdo a matriarca, saúdo as rainhas sequestradas, saúdo Tupi, Guarani, Yanomami e Guajajara. Roubaram as flechas, o ouro e a prata, tentando apagar a civilização. Tomaram de assalto essa terra, miscigenaram na escravidão. Feita do barro da lama, coragem nunca me faltou. O medo é só um obstáculo. Hoje me orgulho da preta que sou. Que massa! Eu já via muitas artes, né, aí nas paredes das ruas e tal, nas pichação também, e sempre estava estudando. Acabei me especializando no aspecto da manufacturagem, e tal, depois comecei a prestar para o YouTube. Arte daqui, sou robista e fotografia, são duas artes que eu estou muito apaixonado. E essa minha paixão, tanto pelo grafite como pela fotografia, tornou-se algo muito terapêutico para mim. Eu da parede, assim, era bem rápido também, mas era muito trabalhoso e eu tinha muita emoção assim, de trabalhar consistência, repetição, daí eu dei um forte, marcha, umas fotos e tudo. Aí na hora de colocar na parede e segurar, ninguém pensava em colocar uma fita terceira, nada, no grafite assim, ele vira foco de, pelo menos para mim, da forma que eu vejo, vira foco de outras visões, né? Que a gente de periferia, uma visão, tem exemplos e exemplos, assim, o grafite ali consegue criar um foco, tipo, pode lá, o Marcos pode estar aplicando o Anderson. Por enquanto só deu pra gente estar aqui, né? Só nós três indivíduos, vamos estar com esse compromisso. E é isso, esse projeto foi um edital que a gente passou e a gente fez essa produção desse documentário mais para essa ocasião mesmo, de apresentar o coletivo, os artistas, né? E tem gente que não conhece, tem gente também que não conhece o grafite em si. E é isso, é mais uma apresentação mesmo. São políticas públicas que a gente está conseguindo acessar e está gerando a cultura, né? A cultura está sendo criada através desses modelos. E aí, esse ano agora já abriu novamente, nosso edital está sendo aberto. Então, quem tem alguma ideia de algum projeto,
interessa acompanhar esses processos, porque é isso, né? A gente consegue tanto ter recursos para a gente como para finalizar. Entender essa coisa do social que a arte pode trazer, né? Então, eu acabei de citar a questão do anotado, a questão da geladeira técnica e outros trabalhos que a gente comumente faz por aí. Então, sempre que temos aqui na entrada no conjunto uma arte também, que é do CJ, não é do nosso grupo, mas é fruto de uma política governamental de incentivo à cultura. Está lá, belíssima aquela arte ali, né? Então é isso, assim, eu acho que a gente está abrindo esse momento aqui até para as pessoas que não é do meio entender que é importante sim o governo fomentar a arte. Estamos falando do grafite, mas tem pessoal do teatro, tem pessoal do samba, né? Tem o pessoal do próprio comércio que pode contratar o pessoal para fazer umas artes, umas coisas. Sim. Então é isso, assim, a ideia da gente dialogar sobre isso, primeiro entender esse funcionamento de como é que fez o processo criativo e ao mesmo tempo dizer, né, que há uma lei social nisso e há uma importância, se um dia alguém disser assim, porque o governo não é para gastar dinheiro com a arte, se sabe hoje que o retorno com a arte, né, é extremamente positivo. Quem conhece a lei Rouanet, que é uma lei extraordinária, o ruim é a cabeça do empresário, porque a lei é maravilhosa. Em 2019 a gente tinha um grupo, era 100 pessoas participando, mais ou menos, pintando, todo mês pintando na cidade, várias quebradas, várias cidades. E nesse meio tempo, eu acho que partiu de mim e outros amigos a ideia de a gente fazer alguns protestos também. O Conato protege aqui, mas também faz protesto. Eu lembro que durante a pandemia a gente fez um mural antifascista e antirracista lá no centro da cidade. E a gente convocou não só o grupo que hoje se conhece como Corpo do Mar, mas todos esses 100 artistas que estavam ativos na época. Né? Aí tinha mulheres, tinha muita gente, tá ligado? Assim, não sei a proporção exata, mas a gente contou muita gente. Daqueles que participaram, a gente tentou fazer uma atividade concomitante em vários locais ao mesmo tempo para poder a arte ser espalhada, protesto bem legal. Então, esqueci o que, né? Aí chega o Picasso com o rosto olhando para cá ao mesmo tempo, várias coisas. Quem está acostumado com o renascentismo lá de Matisse, que é Ângelo, vai achar o Picasso totalmente ruim e estranho. Não vai conseguir gostar daquilo. É questão de, sei lá, daqui a 50 anos o pessoal vai estar estudando pichação. E surgiu onde? No Brasil. Esse rolê de agora foi um documentário que teve sobre os grafiteiros, que fazem grafite, né? Não a banda grafite, do Coletivo Mar, que eu não sabia que existia até 20 minutos atrás, 21 horas, né? E aí eu consegui saciar a curiosidade de botar rostos nas artes que eu via pela cidade. Muita coisa da cidade são esse pessoal que faz, mas infelizmente só tinha 3 pessoas por lá, né? Mas eu descobri também tem uns olhos que sempre aparecem em vários cantos de Natal. Eu, nossa, que olho bonito, que olho bonito. Descobri quem é a pessoa artista, uma tal Bia Chip. Não lembro mais o nome do Instagram dela, tá salvo aqui. Mas é isso, muito bom documentário. Infelizmente, na quarta-feira, 7 da tarde, da noite, é peba, né? Tomara que eles façam esse documentário passar em outros horários, outros dias da semana, no final de semana de preferência, porque chatinho. Mas enfim, é isto.